Salam aleikum, galera! Hoje nós vamos iniciar respiração celular anaeróbia, especificamente falando sobre fermentação, o principal processo anaeróbio de produção de ATP a partir de substâncias orgânicas. Então, desde já, segue a vinheta! A respiração celular anaeróbica ocorre com alguns organismos eucariotos, como as leveduras, os levedos, tipos de fungos especificamente, e uns poucos moluscos, anelídeos e bactérias. Esses processos, nesses organismos, podem ter uma relação facultativa ou obrigatória com o gás oxigênio. Organismos anaeróbios obtêm energia pela degradação incompleta das moléculas orgânicas do alimento, com um rendimento energético bem inferior mesmo ao da respiração aeróbia. O principal processo anaeróbio de produção de ATP a partir de substâncias orgânicas é a fermentação, utilizada por muitos fungos e bactérias que vivem em ambientes pobres em gás oxigênio. Além disso, nossas próprias células executam fermentação se a demanda de ATP for muito grande. Como eu já falei e volto a repetir para vocês, gente, a fermentação é pouco eficiente na obtenção de energia, produzindo muito menos ATP do que a respiração. Isso acontece porque as moléculas orgânicas produzidas e que acabam servindo como aceptores finais de elétrons são bem menos eletronegativas do que as substâncias inorgânicas da respiração, particularmente o gás oxigênio. Com isso, os produtos gerados pela fermentação ainda apresentam considerável potencial energético, ao contrário dos produtos da respiração, que apresentam baixo potencial energético. Observem aqui que o processo fermentativo compreende os mesmos passos observados na glicólise, diferenciando-se da respiração celular pelo fato de que, na fermentação, o ácido pirúvico recebe elétrons e H+ do NADH, formando álcool etílico ou ácido lático. Este tipo de organismo, capaz de sobreviver tanto em ambientes com gás oxigênio como em ambientes sem esse gás, é chamado de aeróbio facultativo. Existem vários tipos de fermentação, mas as mais comuns são a fermentação alcoólica e a fermentação lática. Diversos organismos, como as bactérias e os fungos, realizam fermentação alcoólica. Ela pode ocorrer em alguns tecidos vegetais, em algumas situações em que há falta de oxigênio. Mesmo assim, as plantas não são aeróbios facultativos, pois não conseguem sobreviver indefinidamente sem o gás oxigênio. Vejam aqui a equação da fermentação alcoólica, na qual nós temos a glicose formando etanol seguido de gás carbônico e energia. Esse processo é amplamente utilizado para a fermentação de bebidas alcoólicas, como um delicioso vinho, e também a produção de pães. O fungo Saccharomyces cerevisiae, popularmente conhecido como fermento de padaria, é anaeróbio facultativo, sendo utilizado desde a antiguidade na fabricação de alimentos, como os pães. O crescimento da massa se dá pela atividade fermentativa da levedura no interior dela, que forma bolhas de gás carbônico, como você vê aqui nessa imagem, fazendo-a expandir e conferindo-lhe uma consistência macia e esponjosa. Já o álcool etílico produzido durante o processo de fermentação evapora enquanto a massa é assada. Observem aqui que na fermentação alcoólica o ácido pirúvico recebe elétrons e H+ do NADH, transformando-se em álcool etílico, que é o etanol, e gás carbônico. Sobre a fermentação lática, também é observada em algumas espécies de bactérias, como os lactobacilos. Ela pode também ocorrer em alguns tecidos animais na falta de gás oxigênio, como no tecido muscular. A fermentação lática pode ser expressa aqui nessa equação. Veja que o ácido pirúvico também recebe elétrons e H+ do NADH, mas aí dessa vez transforma-se em ácido lático, sendo essa reação de oxirredução não tão diferente da fermentação alcoólica.
na qual o ácido pirúvico atua como aceptor final de elétrons e dos H+ liberados da glicólise e captados pelo NAD+. Um lembrete de grande importância, galera, é que a fermentação lática, realizada por lactobacilos, é utilizada há milênios na produção de laticínios, como os iogurtes e os queijos. Lembrem-se também que o ácido lático pode ser produzido pelas células musculares humanas em situação de esforço físico intenso, como mostra aqui na imagem, eu fazendo uma atividade física, um rapel muito doido, muito show. E também quando elas não recebem gás oxigênio suficiente para a realização da respiração aeróbica, para gerar a quantidade de ATP necessária ao esforço físico, realizado assim. Nessa situação, as células musculares realizam também a fermentação lática juntamente com a respiração aeróbica, gerando a quantidade de ATP necessária para a continuidade da contração. Com isso, ocorre a produção de ácido lático, que por muito tempo acreditou-se ser o responsável pela fadiga muscular e pelas dores musculares após um grande esforço físico. Hoje, se sabe que a fadiga não é causada pelo ácido lático, que na verdade até melhora o desempenho muscular, e as dores são provocadas por lesões aos tecidos ocorridas naturalmente durante a atividade física. Em algum momento, o ácido lático é conduzido ao fígado, onde é reconvertido nas células hepáticas em ácido pirúvico, que depois pode ser utilizado na respiração celular ou convertido em glicose ou ácidos graxos. Infelizmente, chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigado a todos vocês que compartilharam o nosso canal, que compartilham o nosso canal. Aqueles que ainda não se inscreveram, não perdem a oportunidade, se inscreve agora. Ativa o sininho para receber mensagens e dá continuidade aos estudos, como eu sempre digo aqui. Então, Salam Aleikum!